Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice queria beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, que só sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, serviremos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Saúdes, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos que estão na live. E que Deus abençoe também os irmãos que irão ouvir, amém? Depois, louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, estaremos aqui na meditação da palavra de Deus, Tiago 4 e o versículo 4, amém? Palavra de Deus tremenda nos nossos corações, Tiago 4 e o versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a cada dia nós possamos crescer na graça do conhecimento da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Tiago 4, capítulo 4, que vai dizer assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra tremenda, meus amados irmãos, nossos corações, da exortação da palavra do Senhor. Então veja, meus amados irmãos, como nós acabamos de ler aqui. Ele fala adúlteros e adúlteras. Então, nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, que conhecemos a verdade de Jesus Cristo, como a palavra do Senhor diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que a verdade é Cristo, a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, começamos a andar na santificação, a obedecer à doutrina santa de Cristo, a obedecer à palavra de Cristo. Porque quando eu falo de sã doutrina,
Estou querendo dizer obedecer à exortação que a palavra de Deus diz. Nós temos que nos separar, que santificar do mundo. Que separar do mundo, quer dizer, louvado seja Deus, das coisas do mundo pecaminosas. E ser imitador de Cristo. Então, como o apóstolo Paulo falou, Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Então, quando nós passamos por todo esse procedimento de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, e passar pelo batismo e passar a obedecer a palavra de Deus, ali nós já temos uma aliança com Deus. Ali nós já fizemos uma aliança com o nosso Deus. Louvado seja Deus, então nós estamos divorciados do mundo. Porque nós já não fazemos mais parte desse mundo. Como a palavra do Senhor diz. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Então, a partir do momento que nós passamos por todo esse procedimento, nós estamos divorciados do mundo. E temos uma aliança com Deus. Mas, como ele falou aqui, na parte B do versículo, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a partir do momento que nós se desviamos da doutrina santa de Deus e começamos a andar nas práticas pecaminosas desse mundo, a deixar o mundo entrar na nossa vida, então ali nós já vamos estar em adultério com o nosso Deus. Ali a aliança já foi quebrada. Louvado seja Deus. É claro, meus amados irmãos, que nós somos pecadores. Sim, somos barro cinza. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. É claro que nós vamos pecar na caminhada, sim, vamos. Mas uma coisa é nós pecar e outra coisa é nós viver na prática do pecado, nas concupiscências desse mundo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, é como o apóstolo Paulo falou, nós que somos do dia, sejamos vigilantes. Por quê, meus amados irmãos? Nós sabemos aí que hoje em dia são poucos que querem receber a exortação da palavra de Deus. São poucos, mas isso tudo aí é cumprimento da palavra de Deus, porque muitos já estão com comichão nos ouvidos. E a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido aí à doutrina de espíritos enganadores, né? E muitos aí não suportariam essa doutrina, a exortação da palavra de Deus. Então nós vemos que hoje em dia, tudo isso daí está se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E são poucos aqueles que querem obedecer à exortação da palavra de Deus e querem guardar a palavra de Deus no seu coração. Porque a palavra de Deus diz, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja Deus. Então, quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, quando nós estamos obedecendo a sã doutrina de Deus, nós estamos com a palavra guardada no nosso coração. Então, nós não estamos sendo amigo do mundo, e sim amigo de Deus, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Os irmãos podem abrir aí Tiago, capítulo 1, e o versículo 21, 22 e 23, que vai dizer assim, pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exertada, a qual pode salvar a vossa alma. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao seu rosto, ao espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui que no versículo 21, não estou fugindo da palavra, amém? Ainda estou dentro da palavra, louvado seja Deus, que ele diz que temos que receber a palavra de Deus com mansidão,
Ou seja, a exortação da palavra de Deus na nossa vida com mansidão. Porque a partir do momento que nós deixamos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor entrar no nosso coração, a exortação, claro, eu estou querendo dizer uma exortação a respeito da sã doutrina, da santificação do corpo, da alma e do espírito, da separação do mundo. Não estou querendo dizer que é para nós estar dando ouvido aí a exortações de doutrinas aí mundanas, de doutrinas aí de porta larga, não. Falando a respeito da sã doutrina. Louvado seja Deus, da verdade da palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós deixamos a exortação da palavra de Deus entrar no nosso coração, deixamos a palavra de Deus mudar, louvado seja Deus, deixamos a palavra de Deus produzir fruto na nossa vida, nós já não estamos mais amigos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a minha palavra, ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes faz o que me apraz. Lá no livro de Isaías diz. Então, claro que nós sabemos que muitos não vão receber essa palavra, muitos não vão receber outras palavras que vão ser pregadas, mas sempre tem um ou dois ou três que vão receber e vão deixar ela gerar fruto nas suas vidas. Então, assim, nós temos que fazer, meus amados irmãos. Quando nós recebemos a exortação da palavra de Deus, temos que deixar ela fazer fruto. Louvado seja Deus na nossa vida, fruto digno de arrependimento, como a palavra do Senhor diz. Então, se nós deixar a palavra de Deus a cada dia entrar no nosso coração, nós não vamos estar aí praticando o que é do mundo. Por quê? Como nós lemos aqui em Tiago 4, versículo 4, que muitos se tornam aí amigos do mundo. Por quê? Não estão com a palavra de Deus guardada nos seus corações. E se a palavra de Deus não está guardada no nosso coração, aí nós vamos fazer o que é do agrado do mundo. Porque quando o pecado vier de encontro, se a palavra não estiver guardada no coração, vai fazer o que é do agrado do mundo, do agrado da carne. E aí já vai estar o que? Se fazendo inimigo de Deus, porque vai estar agradando o mundo e não a Deus. E a Bíblia diz, não pode um manancial jorrar água doce e nem salgada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como ele fala aqui, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, nós temos que ouvir, louvado seja Deus, e guardar a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus. Da mesma forma, também nós devemos ler a palavra de Deus, observar e praticar a palavra de Deus. Como ele falou aqui, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ainda estou continuando no mesmo versículo. Por quê, meus amados irmãos? Quando nós passamos a ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus, nós não vamos estar aí sendo amigo do mundo. Por quê? Nós vamos estar ali agradando a Deus. Porque nós não vamos estar aí fazendo o que é do agrado do mundo. Porque, meus amados irmãos, aquele e aquela que ouve a palavra de Deus e as pratica, ele não agrada o mundo. Ela não agrada o mundo, louvado seja Deus. Como o Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus e se esforçamos para praticar a cada dia, se esforçamos a cada dia aí para não se contaminar com esse mundo, nós vamos estar cada dia mais sendo amigos de Deus. Mas, louvado seja Deus, se a palavra não estiver no nosso coração, nós vamos estar aí correndo risco aí de praticar as coisas do mundo. E aí nós vamos estar o quê? Em adultério com Deus, quebrando a aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque, meus amados irmãos, nós vemos que hoje em dia são poucas igrejas que pregam doutrina. Sim, a minoria, grande minoria. E muitas, louvado seja Deus, estão se deixando aí o mundanismo entrar na igreja. Através do quê? Da música gospel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que isso aí também é uma música do mundo. Por quê? O cantor ali está na vaidade. Louvado seja Deus. Ah, irmão, mas fala o nome de Deus. Ah, irmão, mas exalta o nome de Deus. Sim, meus amados irmãos, nós sabemos aí que a música lá católica também exalta o nome de Deus. Cantores ímpios aí compõem música aí que exalta o nome de Deus, que fala o nome de Deus. Então isso daí não é novidade, louvado seja Deus.
Então nós sabemos que esses cantores gospel aí, ó, as cantoras aí, com as bagagens do Egito, na vaidade, na fornicação, no adultério. Cantores aí, vaidosos, mudantes no adultério, na fornicação, no mundanismo. Então não convém que eu e você, igreja do Senhor, estejamos aí ouvindo esse tipo de louvor e nem cantando. Louvado seja Deus. Que a Bíblia diz, Efésios 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, Deus ele é santo. Então nós temos que entoar um louvor puro para Deus. Por isso nós devemos louvar os louvores da harpa cristã, que são louvores ali inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E também alguns hinos antigos também, que ali servos de Deus e servas de Deus entoaram aquele louvor ali puro para Deus em santificação. Então é o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, que está entrando em algumas igrejas de doutrina. É o gospel entrando aí, louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, Gálatas 5:9, um pouco de fermento levei toda a massa. Então, começa devagarzinho, louvado seja Deus, e depois já está em outra coisa, mas pior. É claro, meus amados irmãos, que eu estou querendo dizer que existe a igreja perfeita. Não, não existe igreja perfeita. A igreja perfeita, louvado seja Deus, é a que vai subir no arrebatamento. Estou querendo dizer, meus amados irmãos, a respeito do mundanismo que está na igreja. Ou seja, para que nós fiquemos alerta. Porque isso é lícito acontecer. Pode entrar coisa pior dentro da igreja. Estou falando de igreja de doutrina. Isso aí é lícito acontecer, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar vigilantes para nós não se contaminar. Nós devemos que fazer o quê? É pregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que se os que estiver ouvindo receber a palavra com alegria, que bênção. Louvado seja Deus. Mas se eles não receber, aqueles que não receber, aí é com eles e Deus. Nós não podemos fazer nada, nós só temos que pregar. Não podemos permitir que a vaidade e o mundo entrem das igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos aí, e está entrando aí até em igreja de doutrina. Porque nós vemos aí que hoje em dia, igrejas aí pintadas com telão de preto. Louvado seja Deus, igrejas pintadas de preto, com luzes. Ah, mas isso daqui é para atrair aí o povo, para ele se converter. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo falou, a minha casa será chamada casa de oração. Então, não é para estar enfeitando a casa de Deus. Temos que ter reverência a Deus. Hoje em dia o povo, louvado seja Deus, não tem mais temor a Deus, a palavra de Deus. Então, aquilo dali, os telões, as luzes, pode até atrair sim o povo. E o povo pode até falar da boca para fora que aceitou ali Jesus Cristo. Mas não tem aquela conversão verdadeira. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus não habita na vida daquelas pessoas. O Espírito Santo do Senhor. Porque muitos ali estão em cima do muro. Hoje está no mundo, amanhã não está. Hoje está no mundo, amanhã não está. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a coisa está séria hoje em dia. Então nós temos que ser como Ló. Ló, mediante uma geração perversa e má e pecadora, não se contaminou com o pecado daquela cidade, com o povo daquela cidade, que aquele povo fazia. Mas ele continuou reto com Deus. Então nós vemos que hoje em dia, meus amados irmãos, é o pecado entrando dentro da igreja, é o mundanismo entrando dentro das igrejas, é o povo aí, louvado seja Deus, sem temor a Deus a cada dia, é o povo aí, louvado seja Deus, dando escândalo no evangelho a cada dia, é o pecado aumentando a cada dia. Mas tudo isso aí, meus amados irmãos, é lícito acontecer, mas nós não podemos se levar por isso. Nós não podemos se deixar se dominar, se contaminar por isso. E como o apóstolo Paulo falou, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo falou, e não vos conformei com este mundo. Então não devemos se conformar com isso. Sempre devemos lutar contra o pecado, contra o mundanismo da igreja, contra tudo, louvado seja Deus, que é do mundo, que é pecaminoso. Porque se eu e você, meus amados irmãos, Deus dá o cajado na nossa mão da palavra, para nós exortar e nós se acovardar, nós vamos estar o quê? Sendo amigo do mundo, porque nós vamos estar sendo covarde. Então nós não devemos se acovardar, devemos seguir em frente, pregando a doutrina, a palavra de Deus e vivendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque também não adianta nada
nós exortar e também não viver. Louvado seja Deus. Então vamos ser vasos de honra. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, meus amados irmãos, que muitos acham aí que para entrar no céu é de qualquer maneira. Acham que para entrar no céu é assim. Não precisa de tudo isso. Louvado seja Deus. Não, mas ali o fulano ali passa revelação. Não, o fulano ali, louvado seja Deus, ele fala em línguas, ele revela. Então, ele vai ser salvo, que não precisa de tudo isso. Se Deus está usando ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, então, também não precisa de tudo isso não. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor diz, Mateus 7, no versículo 21. Os irmãos podem abrir aí Mateus 7, versículo 21, que a palavra de Deus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós vemos que o dom, ele não salva. O dom ele é dado para a edificação da obra, sim. Os dons que Deus dá através da palavra, os dons de cura e por aí vai. Mas nós vemos que o dom não salva. Então nós não podemos se deixar levar por isso. Não é porque o irmão ali, que se diz que prega a doutrina, está deixando o mundo entrar na igreja e ele está passando revelação que, não é porque ele está agradando a Deus. Também não é assim, meus amados irmãos. Não devemos se basear por ninguém, não devemos concordar com o pecado de ninguém. Devemos continuar reto com Deus, firme na palavra de Deus. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que há dois caminhos, porta estreita e porta larga. Porta larga agrada o mundo, então se torna inimigo de Deus. E porta estreita desagrada ao mundo e agrada a Deus. Então nós temos que porfiar pela porta estreita, renúncia. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí, quantos irmãos aí não têm televisão, irmãs, mas aí estão na filmagem no YouTube. Ou seja, não fez diferença de nada. Simplesmente pegou o celular ali, transformou numa televisão. Porque nós sabemos que a filmagem é a imagem da besta. Louvado seja Deus. E quantos irmãos e irmãs tem o WhatsApp aí? Telegram, louvado seja Deus. Facebook, escondido. Tem, meus amados irmãos, esse diz de doutrina. Mas só que o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Aí tem muitos que podem até dizer, eu só deixo quando o Espírito Santo de Deus tocar na minha vida. E ali Deus já usou muitos irmãos através de revelações. Ali Deus já usou muitos irmãos através da palavra, pregando. E outra coisa, meus amados irmãos, muitos falam isso, mas só que como que o Espírito Santo de Deus vai convencer se a palavra de Deus diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que aquela pessoa está usando essas coisas, as redes sociais, ela está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então, ele não vai ficar, não vai habitar naquela pessoa, ele vai sair. Então, nunca ele vai convencer se ele não está mais lá. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já revelou muitos irmãos. Então, cabe àquele dar ouvido ou não. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nada é por força nem por violência. E Deus permite. Mas só que no fim das contas, louvado seja Deus, nós vamos prestar conta com Deus. Que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Então, meus amados irmãos, nós devemos receber a exortação da palavra de Deus com alegria, com mansidão, e não com murmuração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele conhece. Então nós vemos aí que hoje em dia muitos irmãos aí vão para a casa de Deus e ali não presta atenção no que está se passando no culto. Não presta atenção na palavra de Deus. E ali quando sai, irmão, o que foi que pregou? Aí fala, irmão, nem sei, nem lembro. Porque não estava, louvado seja Deus, focado ali em ouvir a palavra de Deus e prestar o culto a Deus e guardar a palavra no seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz, Eclesiastes 5, se não me engano,
Quando entrares na casa de Deus, guarda teu pé, para que não faça sacrifício de tolo. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aí que muitos fazem sacrifício de tolo, porque não guardam a palavra de Deus. Então, como eu disse, se nós não guardamos a palavra de Deus, nós se tornamos amigos do mundo. Porque nós vamos fazer o que é do agrado do mundo. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se a palavra de Deus não estiver no nosso coração, só vai sair coisa do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a coisa é séria. Então, a cada dia mais nós temos que lutar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Contra o mundanismo pecaminoso das igrejas de doutrina também. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Porque se nós continuar na santificação, continuar obedecendo a palavra de Deus, a cada dia mais nós vamos estar tendo mais intimidade, sendo mais amigo de Deus. Agora, se nós se desviar, louvado seja Deus, da palavra de Deus, e começar a dar ouvido aí à doutrina aí de espíritos enganadores, nós vamos estar aí se divorciando com Deus, porque vamos estar aí começando a fazer o que é do agrado do mundo. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo falou, nós temos que nos revestir da nova massa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a cada dia, devemos buscar a santificação. Santificação nunca é demais, louvado seja Deus. Amém, meus amados irmãos? Que os irmãos fiquem com esta palavra, que nós possamos cada dia obedecer a palavra de Deus, ouvir, praticar e se apartar cada dia das coisas desse mundo, porque nós vemos aí que o mundo está indo de mal a pior, mas, louvado seja Deus, para muitos, como a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios, para muitos essa palavra aqui da cruz, ela parece loucura, mas para nós, que somos salvos, é gozo, é alegria, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que continuar nos separando do mundo. Vamos ser como Noé, vamos ser como Ló, continuar ouvindo a exortação da palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, se apartando do mundo e pregando a palavra de Deus, assim como ela é. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a canto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mana Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurar, eles cantam um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva verdade no céu. Tu vives, irmão, murmurando, tão como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para dar. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esquecer. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurar,
poderás ver-se abrir, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem monte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te aos céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar